Nos últimos anos, a partir das definições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelecem que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica brasileira, a formação inicial e continuada dos profissionais para atuarem, para trabalharem nesta área, tem sido um grande desafio. Para discutir esse tema, nós temos o prazer de receber aqui hoje a professora e socióloga Rita Coelho, que esteve à frente da Coordenação Geral da Educação Infantil do Ministério da Educação nos últimos 10 anos. Rita Coelho, uma boa tarde. Rita atuou como docente na educação básica, no ensino superior, e entre os anos de 2007 e 2016, trabalhou como coordenadora da COED, a Coordenação Geral da Educação Infantil no Ministério da Educação, dentre outros órgãos municipais e federais ligados à educação. Muito obrigado por sua presença conosco aqui hoje, Rita. Prazer. Rita, as pesquisas têm apontado que a formação docente é um aspecto significativo para a melhoria da educação básica. Como que você vê a situação da formação dos professores para atuar especificamente na educação no Brasil hoje? Olha, eu acho que esse desafio da formação, além de ter uma relação direta com a qualidade, há uma forte evidência, de que a formação do professor é um fator importante da qualidade, da própria satisfação dele do trabalho, é uma área que vem enfrentando há tempos uma crise de identidade, e uma crise, identidade em relação ao seu papel, à sua função, e identidade em relação ao seu conteúdo, à sua proposta. Então, a partir do lugar que eu falo, que é o da educação infantil, essa questão é muito, muito clara, Como que a formação do professor da educação básica, no âmbito da pedagogia, das licenciaturas, não incorporou as necessidades ou a identidade do profissional da educação infantil. E, naturalmente, isso passa pelo currículo, pela valorização, pela carreira. Então, além da formação, você destaca a questão curricular, a questão da carreira, o impacto dessa formação estaria associado a outros elementos presentes na própria as condições caracterização dessa identidade da educação infantil. Exatamente. Eu acho que a formação, primeiro, então vamos falar aqui, abrir um parênteses para falar da educação infantil. A identidade do profissional é um fator estruturante da identidade daquela área. Quem defende, quem luta pela identidade de um fazer profissional, ou de um fazer específico, é o profissional daquela área. Tanto que em muitos setores, o profissional é que cria a profissão. É o trabalho que gera a profissão. Eu me formei em Sociologia num tempo em que a Sociologia não era reconhecida como uma profissão. Então, é esse corpo de profissionais, é esse corpo formado na lógica de um desempenho, na lógica de um ofício, na lógica de um fazer, é que acaba criando também a profissão. Então, no caso da educação infantil, é o profissional da educação infantil um elemento estruturante da identidade da docência na educação infantil. É ele que vai lutar, é ele que vai definir, é ele que vai disputar, é ele que vai construir o que é o significado, o que é a especificidade da docência na educação infantil. Ora, se esse profissional, na sua formação, não recebe, não tem oportunidades relacionadas ao seu fazer específico, à docência específica que ele vai desempenhar, esse jogo está comprometido. Essa construção social, essa construção histórica, ela está comprometida na própria formação do profissional. Ele não recebe na sua formação
né? Os elementos, as oportunidades, os conteúdos, podemos tratar de diferentes ângulos, né? Necessários para essa construção, para essa disputa, né? Então, se a gente pega, por exemplo, pesquisa importante da professora Bernadette Gatti, né, da Fundação Carlos Chagas, ali está muito claro a defasagem dos conteúdos da pedagogia em relação às práticas pedagógicas da educação infantil, né? Além de ser um percentual mínimo do currículo que aborda questões referentes à educação infantil, esse percentual mínimo está relacionado à legislação, à estrutura e funcionamento, à histórico, à política, e não ao fazer, e não à relação com a criança, às práticas cotidianas, né? Então, esse profissional, ele está comprometido na construção da sua própria identidade. Você está dizendo, nós temos, se a literatura mostra que nós temos dificuldades na formação do professor da educação básica como um todo, essa dificuldade se acentua quando consideramos especificamente a área da educação infantil. Muito. Porque é uma dificuldade que passa pela própria identidade da pedagogia. Tá? Ela precisa ser revista, né? Ser discutida para integrar a educação da criança pequena, para integrar as práticas com os bebês, para integrar esse cotidiano, né, da educação infantil, que tem uma identidade diferente do cotidiano do ensino fundamental. É por isso, é por isso também que existe uma forte relação entre formação inicial e continuada na formação de professores na educação infantil. Eu queria que você abordasse as políticas públicas voltadas para essa formação continuada, tendo em vista isso que você mencionou das lacunas da formação inicial. Então, o que nós, nessa experiência em relação ao MEC, né, que é uma experiência que dá uma visão mais abrangente, né, o que a gente pôde observar é que a formação continuada, ela vem com o objetivo de tentar suprir as lacunas da formação inicial. Mas em muitos casos ela reproduz as mesmas lacunas, sobretudo porque a formação continuada muitas vezes é ofertada pelo mesmo corpo de profissionais, pela mesma faculdade, pelo mesmo grupo da universidade que fez a inicial, né? Então, hoje a gente, os municípios, os secretários municipais, eles discutem muito. Quem faz a formação de professor da educação infantil somos nós, não é a universidade. É o sistema que faz, são os gestores que fazem. Eles reivindicam ou eles constatam? Eles constatam que eles que têm que formar. Porque ele recebe um profissional que não atende às necessidades do atendimento da criança. Por outro lado, o que acontece? Em geral, o município busca a universidade, busca um corpo de especialistas, né? Então, uma experiência interessante, né, que vocês da UFMG participaram, você coordenou com outras pessoas, que é a experiência da especialização, né, ela teve esta motivação. Tá? Se de um lado a especialização como uma política ofertada pelo MEC, né, tinha o objetivo de formar em pós-graduação um corpo de profissionais que já estava atuando na educação infantil, um corpo de profissionais em exercício. Por outro, ela teve uma motivação, na minha opinião,
na época, como gestora, maior, que foi tentar enfrentar esta discussão do que é a docência na educação infantil e o que é um currículo que a pedagogia precisava rever para a formação do professor da educação infantil. Por quê? Se a gente observar, as diretrizes da pedagogia como tal, elas permitem, possibilitam que determinado grupo, determinada faculdade, no seu currículo, atenda, sim, necessidades da educação infantil. Né? Mas o que acontece? No âmbito das faculdades de educação, você deve saber disso muito melhor que eu, mudar o currículo é um grande debate, é uma grande disputa, que não se faz por um decreto do MEC, muito menos que a universidade tem autonomia. Esta é a área por excelência de autonomia da universidade. Né? Então, a ideia da especialização era exatamente a ideia de, ao definir um currículo da especialização e ao definir uma rede de universidades que quisessem ofertar esta especialização, que a gente constituísse uma rede com uma proposta, com uma posição para disputar a formação do professor da educação infantil inicial. Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais a respeito, nos falasse um pouco mais a respeito do conjunto de ações da Política Nacional de Formação de Professores, que você acompanhou através da COED, da Coordenação Geral da Educação Infantil. Então, inicialmente, né, quando eu cheguei no MEC, primeiro, o MEC não tem uma diretoria de formação de professores. A SEB não tem uma diretoria de formação de professores. Secretaria da Educação Básica. A Secretaria da Educação Básica não tem. A formação, ela fica dentro de uma diretoria de gestão e de apoio aos sistemas educacionais. Tá? Então, isto já é problemático, porque nós temos formação na CESU, na Secretaria de Ensino Superior, ela faz formação, né? Ela dá diretrizes para a formação. Nós temos formação na SECADI. A SECADI tem toda uma política de formação para a inclusão, para a diversidade, para a igualdade racial. Educação de jovens e adultos. Jovens e adultos, tá? E nós temos formação na CETEC, que é de ensino técnico, né? E na SEB, tá? E na EAD. E na educação à distância, na CED. Então, na verdade, a estrutura do MEC em relação à formação, você tem formação na CAPES, né? Tem política de formação na CAPES. Então, ela é muito múltipla. Vários setores atuam com a formação. E na Secretaria de Educação Básica, que é o pedacinho que eu vou falar, né, nós não temos uma diretoria de formação, tínhamos uma coordenação, uma assessoria que cuidava da formação. A formação da educação infantil, cujo grande programa que estava sendo implementado era o pró-infantil, a formação do professor em exercício em nível médio na modalidade normal, pró-infantil, programa nacional, ele era coordenado pela COED, pela Coordenação de Educação Infantil. E eu tenho uma discordância muito grande disso, porque eu acho que quem coordena a formação da educação infantil. Também. Né? Também. Por que a do ensino fundamental está lá, a do ensino médio está lá e a da educação infantil está na COED? Né? Meio que acantoada. Tá? Então, na época, quem coordenava essa área era a professora Helena de Freitas, que foi muito sensível a essa minha avaliação. E falou, não, vamos tomar para a área de formação a política de formação continuada da educação infantil. Porque a inicial está onde? Lá na CESU, não está na SEB.
A política de formação inicial em nível superior pedagogia está na CESU. E licenciaturas? E licenciaturas, tudo lá na CESU. O que está aqui é a formação continuada ou são os programas específicos daqueles professores que não têm a formação assegurada, né? Então, a partir deste entendimento, né, a gente começou a fazer essa transição de conceber no âmbito da área de formação programas e ações específicos para a educação infantil. Qual que é o entendimento que eu tenho? A área de educação infantil, ela é interlocutora da formação. Ela participa da definição do currículo, mas ela não faz gestão de formação. Quem faz gestão de formação, com os modelos que foram criados de pacto, de bolsa, de repasse de recursos, de extensão, de aperfeiçoamento, é a área de formação. A gestão da educação infantil é outra coisa, né? Então, essa transição dentro do MEC, ela está consolidada, porque hoje a COED não desenvolve nenhum programa de formação, tá? Não implementa, ela é interlocutora, ela participa, ela acompanha, ela contribui para o currículo da formação, mas ela não executa, ela não paga bolsa, ela não contrata, ela não coordena seminário, percebe a diferença? Mas, por outro lado, eu acho que a educação infantil, do ponto de vista da política nacional, é a grande dívida do MEC, é a formação da educação infantil. E mesmo com todas as ações que a gente acompanhou de aperfeiçoamento, pró-infantil, as especializações, mesmo assim, ainda foi acanhado diante de toda a necessidade. Nós não temos um programa nacional de formação dos professores que atuam na educação infantil, como nós tivemos o Pacto da Alfabetização, como existe o Pacto do Ensino Médio Inovador, né? Ainda há um menor investimento ou uma menor compreensão por parte do Ministério da Educação acerca do papel dele na formação do profissional da educação infantil. Mas, Rita, ao MEC, a gente acompanha, são dirigidas demandas das secretarias de Estado e das secretarias municipais, demandas intensas em relação à formação, exatamente porque na ponta os sistemas vivenciam aquilo que você falou no começo, que é essa dissociação entre a formação inicial e a prática do professor no cotidiano das instituições. Então você viveu essa tensão de ter que responder por uma política que era a política de formação e de ter que encaminhar internamente no MEC as demandas para os órgãos competentes, fazendo com que se tornasse, eu me lembro bem que você se posicionou em vários momentos, que a formação na educação infantil se tornasse uma política nacional de formação. Exatamente, né? E se você observar, por exemplo, dentro do PAR, uma das maiores demandas dos municípios é formação para a educação infantil, tá? Mas, no entanto, você não consegue, no âmbito do MEC, né, ter um grande investimento nessa área, embora, né? E aí eu diria que não é só o MEC, né? O que acontece? Essa demanda, ela vem do município, vem para o MEC, né? E o município também se estrutura, né? Vários municípios têm no âmbito da sua estrutura de secretaria um centro de formação de professor, né? E responde muito a essa demanda da educação infantil, né? Tem programas de formação de professor voltados para a educação infantil, né? Mas é uma demanda que eu entendo que o Estado tem um papel, o Estado nível estadual. Os governos estaduais, as secretarias estaduais de educação, elas têm um papel em relação à formação do professor da educação infantil. Primeiro, porque o nosso regime é por colaboração. Então, isso já colocou um papel para elas. Segundo, porque uma formação básica, não adequada, mas básica, para atuar na educação infantil, é o ensino médio na modalidade normal. O ensino médio é competência do Estado.
né? E, no entanto, o Estado se retirou da oferta do ensino médio, modalidade normal, né? Então, ele também deveria ter um compromisso maior com a formação desse professor, né? Então, a gente vê um esforço dos municípios, né? Uma obrigação do MEC, uma obrigação dos estados, né? Mas ainda um investimento muito menor do que o que se observa em relação ao ensino fundamental e até ao ensino médio, né? A resposta a essas políticas do MEC, ela se deu de forma equivalente entre as instituições, as IES públicas e as IES privadas, as instituições de ensino superior privadas. Quem é que dialogou mais? Quem é que respondeu mais a essa? Ou o MEC priorizou especificamente a rede pública? A rede pública. Isso foi critério, né? Nem as comunitárias e as estaduais a gente conseguiu incluir. Porque aí, Paco, tem uma questão de viabilidade de execução. As universidades federais, as públicas federais, elas estão dentro da estrutura do MEC, assim como a coordenação de educação infantil está dentro da estrutura do MEC, né? Então, a gestão, o repasse de recursos, o financiamento não passa por convênio, não passa por termo de adesão, não passa por licitação, é um repasse de uma unidade para outra, tá? Fazer a gestão de uma política com as instituições privadas, aí já implicaria em convênio, né? Quer dizer, nem as comunitárias, as universidades, as faculdades comunitárias que são públicas, a gente conseguiu incluir, né? Por uma questão aí também, são muitas disputas, né? A disputa, né, da concepção, a disputa da execução, a disputa da viabilidade financeira e tal. Então, foi um critério, né? Porque isto foi concebido como uma fase, né? Isso não era para ter tido a terminalidade que está tendo, né? Sabe, essa política de formação, via especialização, via aperfeiçoamento, com o apoio do MEC, com o pagamento de bolsas, ela foi pensada para uma expansão maior, né? Ela foi pensada em fases. Como uma política de Estado de longo prazo. Exatamente. Então, que incluiria as estaduais, né? Que incluiria algumas privadas, né? Começaríamos pelas confessionais, que são mais, né, do ponto de vista de viabilidade econômica, o repasse é mais tranquilo e tal, né? Então, o primeiro critério, né, a gente teve vários critérios. Um era a oferta por universidades públicas federais, assim como que tivemos critério também de matrícula, prioridade para os professores de rede pública. A gente não priorizou sequer a rede conveniada aqui, né, na primeira etapa. Rita, uma ação específica que a COED participou, incentivou, você já mencionou, foram os cursos de especialização. Em relação a esses cursos, eu gostaria que você comentasse quais foram as principais conquistas e os maiores empecilhos. Não só o curso de especialização, mas também o curso de aperfeiçoamento, dos quais nós participamos diretamente. Olha, eu acho que a maior conquista dos cursos de especialização e aperfeiçoamento foi ter constituído a rede de formação da educação infantil. Eu acho isso uma conquista que a gente tem que garantir, não pode deixar desarticular, né? Porque no âmbito dos objetivos que se tem com a formação, essa rede é muito, muito significativa, né? Eu acho essa a maior conquista. A outra grande conquista é uma conquista assim, de percepção informal, né? É o feedback que a gente tem dos municípios. Os professores que fizeram a especialização fazem a diferença na sua escola. Isso é uma evidência, um comentário, uma constatação. Todo lugar que a gente vai, por outros motivos, vai fazer uma palestra, vai discutir um outro trabalho, né?
a gente recebe isso, mas a especialização é muito importante. Nós chegamos na ponta, fizemos diferença. Esse professor, ele tem uma outra postura, né? Então acho que são duas grandes conquistas. E uma terceira conquista é que nós temos uma proposta de um currículo para pedagogia, né? A especialização construiu, tem pronta, formatado, dentro de documento lá da CEP, né? Negociado no coletivo dessa rede, né? Uma negociação que é difícil, que vocês não são muito fáceis, né? De abrir mão de algumas coisinhas para a gente ter um produto, um resultado, uma proposta nacional, né? Então, acho que são grandes conquistas. A rede é a primeira delas, né? A melhoria e o aperfeiçoamento do professor, né? Embora o professor de educação infantil reclama muito que isso não tem impacto na carreira dele, né? E ele quer o mestrado, e ele quer a continuidade do ponto de vista de uma ascensão na carreira. A política não previu isso, né? Ou não está atrelada a isso, porque aí a gestão de pessoal não é do MEC, né? Ele é um professor de uma rede municipal que tem autonomia, que cria uma carreira com as suas características próprias, né? Agora, os desafios, o primeiro desafio, eu acho que é interno no MEC, né? O MEC, ele não investiu mais nessa proposta da especialização, né? O MEC, ele entende que é uma oferta pequena para o papel do MEC. E nesse sentido, eu acho que a equipe do MEC não compreendeu o grande objetivo da especialização, que não se reduz à formação de recursos humanos, né? A estratégia da especialização é uma estratégia de construção de uma política, né? E construção de uma identidade específica da docência da educação infantil. Nesse sentido, isso que você menciona do reflexo ou do impacto, eu não gosto muito da palavra impacto, nas redes, é uma dos elementos da concepção dessa formação em serviço, dessa formação continuada. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, é um desafio, eu diria que é um desafio, não foi uma conquista, não foi um ponto forte do projeto, sabe? Essa relação, né, da implementação da especialização por um conjunto de faculdades de educação, né, na perspectiva de se discutir o currículo da pedagogia ou mesmo, né, quando a gente pergunta o que é específico da docência da educação infantil. É uma pergunta sem uma resposta nacional nossa. Rita, você mencionou em um momento anterior que alguns estados, alguns municípios desenvolvem políticas próprias de formação continuada. Em que medida a experiência de Belo Horizonte no curso de Lato Sensu de especialização para a educação básica, que inclui também a educação infantil, né? O LASEP, contribuiu com essa política nacional de formação continuada, considerando que você é belo-horizontina? Olha, Paco, Belo Horizonte foi a grande experiência que me formou para ocupar esse lugar no Ministério da Educação. Foi uma referência importante para além da formação. Foi uma referência na transferência das creches da assistência para a educação, na organização da rede conveniada, né, e na política de formação. Né. Eu não tenho a menor dúvida que o exemplo, que a inspiração, que o modelo a partir do qual eu assumi algumas posições no Ministério da Educação, sempre posições de diálogo, mas de disputa, né, vem de Belo Horizonte, né? Vem do Veredas, vem
do LASEB, vem da própria especialização, né? Porque a cultura da Faculdade de Educação e a relação da Faculdade de Educação com a Prefeitura de Belo Horizonte, Faculdade de Educação da UFMG. Da UFMG, ela tem uma história, né? Tem uma história na construção da escola plural, tem uma história, né, na construção das UMEIs, né? Então há esse envolvimento que não é padrão nas universidades. Aliás, um dos objetivos da especialização era exatamente exigir que a Faculdade de Educação, que a universidade fosse para dentro da escola de educação infantil, fosse conhecer a rede municipal, o que aqui em Belo Horizonte já era uma realidade, né? Esse diálogo, esse comprometimento com a construção da política municipal, né? Embora isso não ocorra nem sempre de forma institucional, não é a Faculdade de Educação que apoia a escola plural, é um grupo da Faculdade de Educação, não é a Faculdade da Educação que apoia a especialização, mas há essa relação. Então, esses programas da Faculdade de Educação, essa relação da Faculdade de Educação com o município, com a prefeitura, com a rede municipal, foi um modelo a partir do qual eu me inspirei. Além disso, quando a gente faz a proposta para as universidades, no primeiro momento, não gostam. Porque elas têm autonomia para fazer a especialização que elas quiserem, do jeito que elas quiserem. Elas têm essa prerrogativa e querem preservá-la. Só que quando a gente chamou com o MEC, falando, vamos apoiar, mas para vocês fazerem com essas e essas características, com esses critérios, e nós vamos acompanhar. Vai ter um monitoramento externo. Então, várias universidades tiveram uma reação muito forte. E uma reação, inclusive, que permaneceu na execução do curso. Elas não cumpriram o combinado. Nem em termos de critério de matrícula, de avaliação, nem em termos do próprio currículo. Quando nós monitoramos, a gente constatou isso. E é uma situação delicada, né? Assim, porque aí é mesmo uma questão de um diálogo de negociação, porque o MEC não tem essa autoridade sobre a universidade, principalmente na área de autonomia plena dela, que é a questão dos cursos, né? E a UFMG, assim como outras, foi uma grande parceira na concepção, na implementação, na defesa desta concepção, né? Então, o curso de especialização da UFMG, ele se comprometeu, não só se comprometeu, como ele foi o corresponsável por vários dos critérios, né, por várias das emendas, né, e sempre uma posição que não era de defesa, era de compromisso, né? Esse curso da Faculdade de Educação da UFMG, ele implementou as regras, os combinados, e foi além, né? Porque vocês tiveram eu digo tranquilamente, um sucesso, né? Nós, então, queremos te agradecer muito, Rita, professora socióloga Rita Coelho, por essa entrevista que muito contribuiu para os leitores da revista e também para todos aqueles que acessam via YouTube esse canal. A gente te agradece muito e foi muito importante para todos nós ouvi-la. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Esse diálogo tão agradável, né? Com um colega tão importante, tão comprometido como você. Obrigado. E me coloco à disposição, lembrando que parte desses projetos que eu citei, eles ainda estão disponíveis na página do MEC, né? Inclusive com maiores detalhes, com documentos, com publicações. Ok, muito obrigado.